muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao programa Unimed para você. Estamos chegando ao vivo pela nossa Unimed Concórdia em mais uma semana, em mais uma segunda-feira. Segunda-feira chuvosa, chove bastante lá fora, tempo instável, previsão de muito frio para os próximos dias. Estamos dando início aí ao inverno, né? Mais um inverno, mais uma estação do ano. Começou oficialmente ontem e vai nos acompanhar agora nos próximos dias, trazendo também aí alguns desafios de saúde, como é de costume aqui para a nossa grande região. Eu não estou sozinha aqui no nosso programa Unimed para você ao vivo. Quem está comigo é o nosso convidado de hoje, com muita alegria e muita honra. Nós temos mais um médico a lhe apresentar. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Esse é um médico que está conosco, especialista, então, Dr. Cleiton Pitin. Boa noite, Dr. Cleiton, seja bem-vindo. Boa noite, Karine. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. E pela oportunidade da Unimed em a gente poder conversar hoje à noite. Muito bem, nós estamos ao vivo a partir de agora para falarmos sobre ortopedia. Mas hoje a gente vai conhecer uma subespecialidade dessa área médica, essa área clínica e cirúrgica, enfim, essa área tão importante da nossa medicina, que é a subespecialidade de cirurgia do pé e tornozelo. É isso, doutor? É isso, Karine. A ortopedia tem algumas subdivisões e essas, talvez entre as especialidades médicas, a ortopedia talvez seja uma das que mais se subdividiu ao longo da história ou com a evolução da medicina, com a evolução da sociedade. E cabe a mim, ou a mim e o Dr. Ronaldo, essa área da cirurgia do pé e do tornozelo aqui em Concórdia. Muito bem, então mais um especialista que está aí de braços abertos e também de mente aberta a nos ensinar um pouco mais sobre saúde, ampliar nossa visão sobre essa área da medicina. O programa Unimed para você está no ar e começa agora. Que você tenha uma boa noite ao nosso lado. Hoje é dia 25 de junho de 2018 e nós estamos aqui para que você comece a semana muito bem informado, ampliando a sua visão sobre saúde. A partir de agora, você já pode preparar suas perguntas, suas dúvidas, pedir os seus esclarecimentos aqui nos comentários da nossa fanpage da Unimed Concórdia. Assim que possível, o doutor vai responder para a gente no decorrer da nossa entrevista. Como o doutor falou, ele que é médico especialista em ortopedia e também subespecialista nessas duas áreas importantes da ortopedia, Dr. Cleiton, ele faz parte de uma equipe que a gente já vem conhecendo aqui no Unimed para você, que é a equipe da COT, que são profissionais de ortopedia e traumatologia. Dr. Cleiton, explica para nós então um pouco dessa especialidade e antes, explica um pouco sobre você. Esse rostinho é novo na nossa cidade, não é? É, relativamente novo. Bom, eu fiz a minha graduação em Joaçaba, que é aqui, uma cidade vizinha. O Dr. Marcos, o Dr. Marcelo foram meus professores desde as primeiras fases da graduação, 6 anos da medicina. Aí depois eu tive os 3 anos da minha ortopedia geral, foram aqui em Concórdia também. Novamente, então, mais 3 anos sendo aluno do Dr. Marcos, Dr. Marcelo e toda a equipe da COT. Aí teve a oportunidade, no decorrer do caminho, teve o convite de permanecer aqui em Concórdia. Aí eu então fui para Passo Fundo fazer a minha especialização, a gente chama de R4, que é o 4º ano de ortopedia. E agora estamos aqui há mais ou menos um ano, né, em Concórdia, já atuando, né, trabalhando nessa área da cirurgia do pé e do tornozelo. Você é gaúcho? Eu sou gaúcho, natural de uma cidade chamada Áurea, fica próxima de Erechim, é muito próxima aqui. Vizinha? Cidade vizinha, né? A nossa estadia ou estada aqui em Concórdia já dá mais ou menos uns 4 a 5 anos. Já se acostumou bem com nossa cidade, Sim. Já foi muito bem recebido. E a gente pode ter a oportunidade agora de conhecer um pouquinho mais do Dr. Cleiton e tudo que ele sabe fazer para ajudar as pessoas. Doutor, mas essa sua subespecialidade, o que ela abrange e como que ela é buscada, né? Afinal, ela é tão específica. Tem procura, doutor? Tem. De um modo geral, a cirurgia do pé e do tornozelo é procurada por 3 grandes grupos de pacientes. São os pacientes com alguma queixa esportiva, seja ela recreacional, um esporte recreacional ou profissional, com a nossa mudança de pensamento,
a adequação do nosso dia a dia ao esporte, as pessoas procuram mais o profissional antes de iniciar uma atividade física. E mesmo depois de iniciar essa atividade física, se eventualmente há alguma dor. Então, as queixas esportivas seria um grande grupo, as queixas ortopédicas, por exemplo, as crianças que nascem com algum tipo de alteração na marcha, no pé, o adulto jovem também. Inclusive, nesse adulto jovem com queixas ortopédicas, muitas vezes o adulto procura com dores, né, sejam elas da parte do dia a dia, pode ser também por uma alteração, uma deformidade no pé, que muitas vezes ela vinha assintomática e a partir de um determinado momento ela se tornou sintomática, né, como é o joanete ou outras patologias do pé. E o paciente idoso, né, com um aumento da expectativa de vida, a nossa longevidade está muito mais longa, então as doenças degenerativas, a artrose, o desgaste, né, a cultura nossa também fez com que a gente engordasse, tivesse aumento de peso, e muito disso também impacta na qualidade de vida, e tudo isso acaba se refletindo nas dores do pé. Então tem o grupo dos esportistas, das queixas ortopédicas, e tem o trauma também, que inclusive essa semana, dia 19, o governo do estado lançou um programa de mais segurança no trânsito, e tem dados sobre isso aí. Os 5 maiores hospitais que atendem SUS do estado de Santa Catarina, no ano de 2017, atenderam cerca de 5.700 casos de acidentes por motocicleta. Nossa. Isso impacta muito, porque são jovens com uma vida ativa, economicamente ativa, então há um período que eles vão ficar afastados da profissão deles, muitos deles com sequelas irreversíveis, e aqueles com sequelas reversíveis terão que adequar uma nova profissão no decorrer da vida. Então existem uma gama enorme de queixas, né? E esses são os meus pacientes, né? Muitas vezes são pacientes vítimas de acidentes. Vítimas de acidente. De trabalho também, não só também. Né, acidentes corriqueiros. Né? Claro, a nossa região tem uma característica econômica da agricultura. É verdade. E muitas vezes a gente atende pacientes com traumas agrícolas, né? Sujidades, traumas graves. E é muito comum. Muito comum quem trabalha no interior está sempre com os pés machucados, não é, doutor? Muito, muito. Sempre machucados. Tem aqueles pacientes também com feridas nos pés, né, que a gente acaba atendendo eles em razão de uma ferida crônica que acaba sendo tratada de uma forma não resolutiva, e depois a gente vai descobrir que precisa uma intervenção nessa ferida, né? Muito bem. Então seriam os grupos, né, que envolvem essa especialidade, né? Os 3 grandes grupos: a parte de traumas, né, por conta de acidentes. Sim. É isso, doutor? A parte de crianças, que seria ortopédica. Ortopédicas. Né? E a parte, então, do esporte, né? Através em relação à atividade física. Exato. Em relação até à área esportiva, hoje em dia, existe muito paciente procurando uma orientação antes mesmo do início da prática esportiva. Que bom, isso é prevenção. Né? Prevenção. E isso aí acaba envolvendo uma avaliação do paciente como um todo, né? Não somente o paciente, o pé do paciente, né? Mas existem alguns tipos de pé do paciente, né? Tipos normais ou variações do tipo normal de pé, o tipo de pisada, e em relação ao esporte que ele deseja praticar ou deseja iniciar, ou que já está praticando e tem alguma queixa, né, relacionada. Até gostaria de fazer uma pergunta sobre isso também, doutor, sobre essa questão de pés diferentes. Existe isso mesmo, doutor? Como que é isso? Existem. Existem alguns tipos de pé. Existe o pé grego, existe o pé quadrado, existe o pé egípcio, né? Tem pé plano, o pé um pouco mais cavo, aquele que tem a covinha, a voltinha do pé um pouco mais saliente, e tem o pé mais plano e tem o pé normal. Todos esses são variações normais de um pé. Só que, é claro, ele acaba sendo patológico à medida que ele apresenta um sintoma, né? E tem alguns pacientes, ou algum tipo de pé, um tipo específico de pé, onde o segundo dedo do pé ele é mais comprido. Muitas vezes, popularmente se chama que
a mulher dominadora sobre o marido, né? Então esse tipo de pé acaba dando muita dor no antepé. Já o pé mais plano, um pé um pouco mais achatado, ele acaba tendo mais calcaneodinias, ou doenças do calcanhar. Muito bem. E dependendo do tipo de esporte que esse paciente deseja iniciar, por exemplo, uma corrida, ou luta, alguma coisa que tenha muito impacto ao solo, ele vai ter muita dor. Olha! Diferentemente de um paciente que tem um pé com algum tipo de característica específica, mas ele vai praticar, por exemplo, um ciclismo, né? Não vai ter tanto impacto ao solo. A regra é que ele não sinta dores no pé. Mas é bem importante que essa avaliação seja feita, né? Muito bem. Doutora, a gente já tem aqui algumas perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer essas perguntas para o doutor. Antes, nós só estamos entendendo um pouquinho dessa especialidade que é tão bacana aqui do Dr. Cleiton, tá? Então, daqui a pouquinho a gente responde todas essas pessoas que estão conectadas com a gente. Doutor, então, essa diferença de pé, existe essa busca por tentar entender a questão da atividade física, o que pode machucar, o que não pode. Mas existe também a parte estética? Claro. O paciente jovem, ou pelo menos a maioria dos pacientes que procuram o ortopedista do pé em relação à queixa estética, é mulher jovem. Né? Esse tipo de queixa geralmente envolve calosidades e o joanete, basicamente. Né? Ele é uma deformidade que acaba sendo tolerada durante muito tempo e a partir de um determinado momento a tolerância do paciente passa ou por uma questão estética ou por uma questão de dor. Né? Dependendo do caso e individualizadamente, acaba sendo avaliado a possibilidade de intervenção ou não. Muitas vezes se resolve até com palmilhas. Palmilha, creme, calicida, alguns cuidados em relação ao tipo de calçado né, do paciente. E isso às vezes não precisa operar. Mas nos casos que não resolve com tratamento conservador, existe sim a possibilidade de tratamento cirúrgico. E nesse tratamento, basicamente, ou maiormente falando, a joanete é o carro-chefe, né? É o que mais acomete. Das deformidades do pé. Então a gente pode chamar isso de traumas, doutor? O joanete em si acaba sendo uma doença, eu não gosto de chamar de doença, mas é um acometimento com... não seria um trauma, mas é uma condição com fatores de risco de origem familiar, mas sim podem ser desenvolvidos a partir de um determinado trauma. Né? O próprio microtrauma ao longo da vida pode levar também. Tá. Existe... Sim. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso, né? O doutor fala de joanete. Então, o que é isso, doutor? Explica para nós, para que as pessoas também possam entender. E o que é mais comum de ver nos pés? Né? Além da própria joanete, também tem algo, até que nós temos uma pergunta aqui sobre esporão. O esporão. Isso, doutor. Bom, dividimos então. O joanete. O joanete é uma tendência, é uma deformidade óssea, que existe uma tendência genética familiar em tê-la. Essa deformidade ela é progressiva, tanto que existem vários graus de joanete. Ela pode iniciar com um joanete discreto, um grau leve, moderado grave e o grau grave, né? Basicamente, os graus mais leves e a joanete juvenil, ela não é de tratamento cirúrgico. Ela pode ser com mudança do calçado, uso do espaçador. Existem algumas órteses que ajudam com a dor, mas ela não vai bloquear, não vai interromper a evolução daquele joanete. Porque a tendência em ter ou não ter o joanete está na constituição dos ossos do tarso ou os outros ossos do pé. Muitas vezes aquele joanete acaba sendo tolerado porque não tem dor, mas quando chega num determinado momento da vida, o paciente acaba não mais tolerando ele, e aí então aquela dor, aquela deformidade acaba levando ele ao consultório do ortopedista do pé. E é visível, doutor? Sim. Isso é visível, sangra ou algo assim? O joanete em si, ele é uma doença benigna, ele nunca vai se transformar num câncer, ele nunca vai ser um processo inflamatório grave, mas muitos pacientes sim, aqueles que negligenciaram o joanete durante muitos anos, podem desenvolver uma inflamação que a gente chama de bursa, justamente naquela saliência óssea que se tem no pé. Essa bursa inflamada muitas vezes pode perfurar ou supurar ou vir a furo, né, num linguajar mais popular. A
partir do momento que ela vem a furo, pode-se fazer um tratamento clínico, né? Não pensa-se em cirurgia naquele momento, mas tão logo ela melhore, pensa-se num tratamento cirúrgico definitivo. Ótimo, ótimo, doutor. Então, a gente pode entender um pouquinho mais disso. Se você tiver dúvidas, pode mandar para a gente também. Além do Joanete, o que mais nós encontramos, doutor? No consultório é muito comum a doença do esporão. Teve uma pergunta sobre esporão? Sim, a pergunta é o seguinte, doutor. O esporão pode surgir de um estresse? Já aproveite para nos explicar. Existem alguns estudos já bem solidificados na medicina ortopédica, que o esporão, uma vez se chamava doença do esporão. Hoje se sabe que em torno de 50% das pessoas que têm dor no pé, no calcânio, podem ter ou não ter esporão. Se nós fizermos raio-x em todas as pessoas assintomáticas, aleatoriamente escolhidas, imagine que em torno de 30% delas, se nós tivermos 100 pessoas numa sala, 30 delas terão esporão com ou sem dor. Se nós pegarmos uma população com dor no calcânio, em torno de 50% delas terão esporão, outros 50% não terão. E daqueles 50% que têm o esporão, geralmente são pacientes com um pouco mais de idade e homens. Essa relação com o estresse, talvez seja mais um estresse físico, né? Pelo impacto. O processo cicatricial do impacto ao solo pode levar a uma consolidação e sim, essa consolidação pode ser uma calcificação do esporão. Ótimo. Mas basicamente a doença do esporão, então o nome correto dela é fascite plantar, é uma inflamação na sola do pé, cuja característica principal é a dor na sola do pé, principalmente no calcanhar, ao tocar o solo nas primeiras pisadas pela manhã. Independente se está de calçado. Independente. Existe muito mito sobre essa doença, né? Muitas vezes associada ao sobrepeso, mas não somente. Né? Há um somatório de fatores. O sobrepeso ele é um fator de risco, mas principalmente a associação do peso do paciente com o calçado inadequado. Um calçado ruim para essa doença do esporão é a sandália, ou a rasteirinha, ou chinelo de dedo, sapatilha. Todo calçado muito fininho, com a sola muito fininha, ela não vai absorver o impacto do paciente ao solo e essa não absorção do impacto vai gerar um estresse. E esse estresse, sim, pode gerar uma inflamação. Essa cronicidade da inflamação inflama, desinflama, calcifica, forma o esporão. E é uma dor crônica, doutora? A gente sente sempre? Quem tem, sente sempre? Sim, ela oscila, períodos de agudização e acalmia. Então, o paciente pode muito referir que ele já teve essa dor no passado, acalmou, ficou meses, anos sem essa dor e voltou a doer anos ou meses, um tempo depois. Muito disso está associado com a nossa evolução da vida. Essa fáscia plantar também, ela tende a sofrer uma degeneração. E essa degeneração, então, ela é sintomática, né? Então, acaba doendo a sola do pé. Claro, há uma tendência nossa, por questão do metabolismo, de nós ganharmos peso ao longo do tempo. Então, o peso, mais tempo, mais degeneração da fáscia, mais dor. Aumenta a frequência da dor na sola do pé. Então, nós temos uma pergunta aqui que faz todo sentido. Doutor, tenho muita dor na planta do pé. Não uso salto diariamente. Quando faço massagens, preciso de muitos apertões e no pé. É por isso? Tem explicação? Sim, justamente. Essa é a pessoa que mandou essa pergunta descreveu a fascite plantar. Então, essa pessoa provavelmente deve estar com um processo inflamatório na sola do pé, deve procurar rever, então, readequar o tipo de calçado para um calçado mais macio. Pode se valer de algumas calcanheiras, né, de silicone, a gente encontra em farmácias, um anti-inflamatório durante um período seguro, e aí sim entra a função do médico de saber dosar ou selecionar o anti-inflamatório mais adequado para aquele paciente e acompanhá-lo. Além disso, existe uma abordagem fisioterápica também para essa fascite plantar. É muito importante a questão do alongamento, tanto da perna como da sola do pé. E isso a gente tem os profissionais da fisioterapia que nos auxiliam muito para resolver essa questão do paciente, né?
muitos pacientes acabam tendo uma evolução muito positiva com esse somatório de tratamento, né? A calcanheira, a fisioterapia, o remédio, a readequação ao calçado, a perda de peso. Se não resolveu, pode até se utilizar de infiltrações. Se não resolveu, aí então existe sim a possibilidade da cirurgia, mas é uma cirurgia de exceção. Sim, ótimo, ótimo. Doutor, e o fato da gente andar descalço, prejudica isso? O fato de caminhar descalço em si, ele não prejudica, ele até é bom. O problema seria o andar descalço no tipo de solo ou de superfície. Se andarmos descalço dentro de casa, onde é um piso muito duro, né, ou no piso rígido, ele vai ser pior. Mas o caminhar sobre a grama, sobre a areia, sobre a terra, então sim, esse é benéfico, é indicado. Muito bem. Crianças podem ter isso, doutor? Essas patologias? Podem. Na nossa cidade, a Concórdia tem uma vocação para o esporte e nesse sentido nós somos felizardos, né? Mas tem muitas crianças que fazem várias modalidades esportivas. Na segunda é futebol, ou futebol 3 vezes por semana, depois corrida, depois luta, depois judô. E esse overusing, né, esse excesso do uso do pé ou das atividades esportivas relacionadas ao impacto, pode sim desenvolver uma calcaneodynia na sola do pé da criança. Existem algumas doenças, né, mais associadas, as osteocondroses, doença de Severe. Então tem algumas patologias específicas que acometem crianças. Que acometem as crianças. Mas basicamente sim. Então, respondendo a pergunta, pode também. Pode também, muito bem. E como que um pai e uma mãe deve ficar atento aos pés dos filhos ou dos tornozelos? O que pode estar dando de errado aí, doutor, que chame a nossa atenção? Uma das queixas mais frequentes no consultório ortopédico, principalmente da cirurgia do pé, é o estudo, a avaliação da marcha do caminhar do filho. Muitas vezes a criança tem um caminhar mais característico, ou porque tem dor, ela claudica, ela manca, né? Aí a criança vai falar para o pai, o filho vai falar para os pais, vai queixar de dor. Ou então os pais ou o professor vai perceber que a marcha daquela criança ou está mais rodada interna, né? Uma rotação interna. Os pezinhos para frente. Os pezinhos para o lado de dentro, né? Para o centro, ou para fora. Né? E aí sim, então entra a figura do ortopedista para fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação. Como prevenir? Sim. Essas doenças ortopédicas, sim. Então? Muitas vezes se indica, então, palmilhas, conforme o tipo de rotação do pé, se é interna ou externa, se é o pé cavo ou o pé mais plano. Tratamento fisioterápico também e principalmente a readequação ou orientações gerais sobre um calçado mais adequado para aquela criança naquele período. Andar nas pontas dos pés é um sinal também, doutor? Sim. Muitos pacientes, muitos pais trazem a criança com a queixa de que está andando na ponta do pé. Muitas vezes está associado, sim, a uma calcaneodynia, ou seja, uma dor no calcanhar, e que a criança está poupando o calcanhar em razão da dor. É verdade, então temos que investigar. Muito bem, doutor, nós temos aqui muitas participações, estou feliz, obrigada a todos que estão participando com a gente. Boa noite, obrigada por estarem aí acompanhando enquanto chove lá fora. Doutor, tem muita gente querendo ser bem informado, que legal, né? Que bom. Nós temos pergunta de um homem agora, obrigada homens por participar, normalmente são as mulheres que fazem perguntas e é do Victor Correia da Rosa. Boa noite, doutor. Sapatos ortopédicos são indicados como tratamento para algum tipo de problema? Sim, existem alguns calçados ortopédicos específicos para tipos de problemas. Existem pacientes que possuem o pé mais plano, ou pé chato, comumente falando, e ele sim precisa de uma palmilha ou de um calçado mais dirigido para a elevação do arco plantar. Existe um mito daquela bota ortopédica, aquela que a gente via em filmes, né, que ela corrigia o pé. Hoje se sabe que se usa sim alguns calçados ortopédicos para algumas finalidades, para algumas doenças, mas basicamente hoje se faz um misto entre a palmilha do calçado e o modelo de calçado. Se o calçado tem mais ou menos salto, se ele é tipo plataforma ou não. Né? Por exemplo, um paciente com uma dor no antepé, ele vai se beneficiar do calçado tipo plataforma, onde a sola do pé vai dobrar menos. Ao contrário, um paciente com uma dor na parte posterior do pé, ele vai se beneficiar de um calçado que tenha um salto,
uma diferença entre a parte posterior, entre o contraforte do pé e a parte anterior do calçado, em torno de 2 a 3 centímetros. Isso é benéfico. Muito bem, esclarecido. Doutor, contusões. Doutor Cleiton, quais são as medidas preventivas para evitar contusões? Você aconselha para os praticantes, o que você aconselha aos praticantes de esportes? A pergunta é da Bruna. Sim, muito tem a ver com o tipo de esporte a ser praticado. Por exemplo, o futebol, que é muito comum no Brasil e no nosso meio, é um excelente esporte, mas em razão de existir muito impacto, muita energia, se é um esporte, se é um futebol recreacional, aquele que você joga uma vez por semana ou 2 com o seu grupo de amigos, ele tende a ter uma energia menor, ou seja, os traumas serão em menor risco, ou existe menos risco de ter traumas de menor gravidade, diferente de um esporte, de um futebol profissional ou que envolva uma competição, por exemplo, um campeonato interiorano, né? Onde existe uma competição e a pegada, digamos, seja um pouco mais firme. Para esses pacientes, então, para o futebol recreacional, uma chuteira adequada para o momento do esporte. Então ele vai até a quadra com calçado, um tênis macio e só vai utilizar o tênis ou a chuteira no momento do esporte. Para o paciente que tem que vai jogar um futebol mais, um campeonato ou uma partida de tênis que é muito mais puxada, então sim, bandagens, ataduras ou mesmo até uma tornozeleira, né? E existem vários tipos de tornozeleiras, né, que podem proteger o paciente para esse tipo de trauma. Da mesma forma, vôlei, por exemplo, o atleta do vôlei, ele vai saltar e vai fazer uma aterrissagem, né? Esse contato ao solo, existe muita chance, ou existe uma chance maior de haver um entorse. E nesse entorse, sim, podem haver contusões e lesões ligamentares, né? E nesse sentido do esporte, o Brasil tem sido pioneiro em várias áreas. E existe muita novidade em relação a isso. Órteses, né? Algum tipo que são o aparato ortopédico para proteção, prevenção de novos entorses e principalmente depois que o entorse já aconteceu, né? Então algumas órteses para prevenir que essa lesão ela aumente e esse paciente acabe piorando, né? Muito bem, doutor, muito bem. Temos muitos elogios aqui também e estamos aprendendo mais hoje ao vivo aqui para você nessa segunda-feira, dia 25 de junho, sobre ortopedia e sobre a subespecialidade do Dr. Cleiton, né? Cirurgia do pé e tornozelo. Doutor, o fato de eu ter esporão pode causar dor forte nas pernas? A pergunta é da Rosângela. Sim. É muito comum que o paciente com dor no pé, ele acabe mudando a sua biomecânica da caminhada. Essa mudança antálgica ou contrária para evitar que doa aquele local que tem uma prevalência de dor, pode provocar uma alteração na biomecânica da caminhada do paciente. E essa alteração do alinhamento dos pés pode refletir ou pode repercutir nos joelhos, no quadril e na coluna. Esse paciente com a dor no pé, ele pode ter um início insidioso, pode ser uma dor discreta, que ela vai evoluindo e muito comumente vai irradiando para o joelho, ao longo da perna, coxa, quadril e coluna. Os membros inferiores, associados à coluna, existe uma simbiose, né? Um trabalho conjunto entre todas essas articulações. É verdade. E quando há algum problema em alguma delas, sim, repercute nas articulações adjacentes, nas articulações ao redor, né? Então há esse reflexo, sim. Interessante, doutor. Bom conhecer, né? Um pouco mais o nosso corpo e como ele funciona. Doutor, excelente assunto. Muitas vezes não se dá devida importância aos pés, né? Hoje percebo, depois de tantos anos com dor, o tratamento como ele é importante, né? Porque a às vezes é insuportável. Comentário da Leda Santos. Esse comprometimento à qualidade de vida acaba repercutindo muito na vida do cotidiano da pessoa. Hoje em dia a gente vive a era do paciente esclarecido. E não mais voltaremos, não regrediremos, não, né? Com certeza. Os pacientes, esse é um exemplo, né? Eles procuram se informar, existe informação disponível pelas mídias sociais, o contato com o médico
é maior, né? acontece, né? E o paciente acaba buscando entender, compreender mais sobre as suas queixas e o que ele pode melhorar em relação à prevenção das suas dores, né? Ou do modo geral. E essa orientação é fundamental e nós não mais voltaremos à era em que o médico falava que era uma inflamação e o paciente se dava satisfeito, com essa, né? com essa explicação. Doutor Marcos de Paula, né, esteve com a gente aqui há algumas semanas também e a gente falou sobre essa questão essa questão importante de não tratar com aquele remédio que tira a dor apenas por um momento, né, doutor? Mas sim buscar realmente a causa daquela dor e tratar definitivamente, né? Antigamente a gente usava muitos remédios para tirar a dor por aquele momento e não tratava efetivamente. Hoje a gente tem essa oportunidade. Exato. Houve uma evolução muito grande em relação a medicamentos, não somente no Brasil, mas chegou até o Brasil isso. E hoje, talvez vivamos uma época em que a gente prescreve um remédio para tratar um desgaste de uma articulação que há um tempo atrás não existia, esse desgaste. Talvez, daqui a algum tempo, a gente comece a discutir remédios para prevenir esse desgaste, né? Fazendo uma analogia à queda de cabelo, né? Hoje a gente dá o remédio para parar de cair cabelo, né? Mas talvez tenhamos que ter mais estudos, né? E mais evolução farmacêutica, né? Da indústria farmacêutica, em relação a medicamentos para prevenção desse desgaste, né? Não só isso, condutas, né? Hoje em dia a nossa sociedade industrializada sofre muito, a nossa sociedade engordou, né? Então a gente ganhou muito peso. Então existe uma questão biológica do ganho de peso por uma questão metabólica, mas principalmente sofremos muito do ganho de peso, né? E isso impacta muito na artrose, né, de modo geral. Vai ter, então, as consequências, né, dessa questão. Doutor Cleiton, tem uma pergunta sobre feridas crônicas nos pés, né? O que são essas feridas crônicas, doutor? Sim, muitas vezes associadas a malformações, deformidades ósseas, associadas a um calçado mal projetado ou antifisiológico. Esses calçados antifisiológicos podem levar a calosidades, essas calosidades podem inflamar e levar a feridas. Esse é um paciente que tem que ser investigado de forma holística, né, ou forma mais plena possível. Então, o clínico geral ou endocrinologista vai investigar se ele tem diabetes, que possa ter repercussão nos pés. Vai investigar se ele tem tabagismo envolvido, isso também pode levar a algumas doenças dos pés. O fisioterapeuta vai intervir com uma melhora da marcha do paciente e muitas vezes o ortopedista vai intervir, né? Existem algumas feridas que têm que ser submetidas à cirurgia, né? Como uma ressecção ampla, curativos biológicos, curativo a vácuo, curativo por pressão negativa, né? O vascular deve ser procurado também, justamente por uma questão de déficit circulatório, né? Seja ele arterial, de ida do sangue até o pé, ou venoso, de retorno venoso, né? O enfermeiro também deve ser utilizado, principalmente na questão de curativos, né? Nós, em Concórdia, temos a saúde pública que funciona muito bem, mas esse tratamento multiprofissional é muito importante para esse paciente com feridas crônicas. Uma feridinha mal conduzida pode levar a uma ferida muito grande, a uma complicação chamada osteomielite, que é a infecção migrando então das partes moles para o osso. E essa infecção até no osso muitas vezes pode evoluir para uma amputação. Não raro acontece isso. Começam com feridas por uma unha encravada, né? Um paciente diabético, tabagista, não tratado, ou talvez nem ele mesmo saiba que é diabético, né? E ele acabe evoluindo para uma ferida maior, essa ferida evolui para o osso e acabe perdendo o dedo ou às vezes o pé. Então sim, tem que ficar atento. O podólogo também é um profissional muito utilizado, porque ele vai manter a saúde das unhas, né? Vai ser feito um toalete, né? Aqueles cantinhos, né? Que muitas vezes é um paciente idoso
esse paciente idoso ele não tem a flexibilidade para chegar até as unhas dos pés. Das unhas dos Muitas pés, vezes ele vive sozinho com o seu companheiro, né, que também é idoso e também não tem uma visão ou uma flexibilidade para ajudar nessa questão da saúde dos pés, né? Então, por isso que um podólogo também é um profissional indicado para isso. Doutor, e você falou bem, você falou de unhas, né? Isso faz sentido também com a sua subespecialidade? Tem atendido casos também que envolvem as unhas dos pés? Claro. O ortopedista do pé, muitas vezes ele é procurado depois que aquela unha está encravada e o vizinho mexeu, né? Todo mundo mexeu. A manicure já tentou, pedicure, perdão. Mas a unha encravada é uma das queixas mais comuns que tem também, que a gente tem no consultório. Da onde que origina essa unha encravada? Então existe uma tendência a essa unha encravar. Por quê? Dependendo do tipo de esfericidade da falange onde essa unha nasce, e existem vários tipos de dedos, né, várias conformações, quanto mais achatadinho o nosso dedo, quanto mais achatada essa falange onde nasce o dedo, menor é a chance dessa unha encravar, porque ela vai nascer mais achatada, mais plana. Ao contrário, se a nossa falange óssea lá no pé for mais cilíndrica ou mais arqueada, essa unha vai nascer mais arqueada e vai encravar, ou vai tender mais a encravar. Uma outra possibilidade também é essa unha sofrer de uma infecção fúngica. Essa unha, devido ao fungo, vai ficar um pouco mais elevada, mais grossa, e ela pode infeccionar, pode encravar também. Então, nesses casos também busca ajuda, doutor? Busca. Muitas vezes se faz a cantoplastia, não somente a cantoplastia, mas também às vezes é necessária a matricectomia, ou seja, a retirada de onde nasce a unha, e essa unha, então, para resolver essas unhas encravadas sucessivas, cirurgias para desencravar a unha, somente mexendo lá perto do osso, lá onde é que nasce a unha, chamada matricectomia. E isso então vai para o cirurgião do pé. Muito bem. Dr. Cleiton apresentando para a gente a amplitude dessa especialidade, não é, doutor? Tem muita coisa para a gente estudar sobre isso. Doutor, Ana Cláudia diz o seguinte: parabéns, doutor Cleiton, maravilhoso esse bate-papo ao vivo, muito bom poder aprender e compreender um pouco desse assunto. É muito importante obter essas informações, principalmente para nós que às vezes somos atletas de finais de semana, né? Eu sou uma delas, e qual é a dica do doutor para que a gente evite problemas, né, com esportes de final de semana? É muito comum, principalmente no inverno, nos dias mais frios ou nas épocas do ano em que tem dias mais frios, esse atleta de final de semana, esse atleta recreacional, ele tem que ter um preparo físico antes do exercício e após o exercício também. Basicamente, as dores nas pernas ou nos pés, elas ocorrem por uma falta de alongamento, uma falta de aquecimento. E existem estudos já bem consagrados na medicina. Verdade. Por exemplo, a ruptura do tendão de Aquiles também cai para o ortopedista do pé, né? Então, muitas vezes essas dores dos tendões, até o limite da ruptura, sabe-se que existem dois grandes momentos, né, onde ocorrem essas rupturas do tendão de Aquiles. Por exemplo, o tendão de Aquiles, né? Antes do jogo, antes da prática ou logo no início dela, que é o caso de um paciente que não aqueceu, não alongou direito, e no final, devido a um estresse contínuo durante o jogo, a fadiga do tendão durante a partida, ele vai romper no final. Né? Mas eu ouvi uma história do meu vizinho que não é atleta e que ele foi atravessar a rua, ou parecia que tinha levado uma pedrada no tendão de Aquiles, quando viu rompeu o tendão. Né? Então essa é a característica do trauma cinemática, né? O paciente refere que levou uma pedrada, um chute na região posterior da perna, e aí então já está numa situação um pouquinho mais difícil, que é a ruptura do tendão de Aquiles. Existem algumas, ou como se portar, então, alongar bastante, fazer um aquecimento prévio ao esporte, antes do esporte e depois também. Termina o esporte, seja ele corrida, ciclismo ou um futebol, você para uns minutinhos, vai lá, alonga de novo, faz uma terapia um pouquinho mais de relaxamento das pernas,
né, para esse músculo poder se recuperar, esse tendão poder recuperar e não se lesionar mais, né? Então faz bem praticar exercício só nos finais de semana, doutor? Ou vai fazer mal? Entre um paciente que faz um exercício de fim de semana e aquele paciente que faz de uma forma estudada ou mesmo praticando academia, aulas de treinos programados por um profissional, é melhor o profissional. Mas eu prefiro que esse paciente ou esse atleta de fim de semana se converta num atleta de dia de semana do que ele utilize esse como uma desculpa e acabe se tornando um sedentário. Né? Então é melhor. Olha só. O atleta de fim de semana é aquele que está no meio termo, né? Ele não é sedentário e também não é atleta. Eu prefiro que ele vire atleta. Olha só, vamos virar atletas então, não é, Ana Cláudia? Doutor, achei bem importante uma pergunta aqui sobre o uso de colágeno, se isso ajuda a fortalecer os ossos. Sim, não somente os ossos, né? Existem dois tipos de colágeno, o colágeno tipo 1 e o tipo 2. Basicamente, o colágeno tipo 1 ele é associado às cartilagens do joelho, a cartilagem hialina das articulações. E o colágeno tipo 2 dos tecidos, né? Basicamente a pele, o cabelo, as unhas, o osso, né? Então hoje existe sim uma terapia com base em colágenos e esse colágeno ele serve muito para tratar a artrose já instalada e também prevenir que esse desgaste aumente, né? Então o colágeno ele é bom tanto para o osso como para as fibras musculares, para a pele, para as unhas, para o cabelo, para a articulação do joelho também. É uma medicação nova, relativamente nova, só que ainda não existem estudos ou não existe follow-up, né? Não existe retorno, né? Que impactem no tempo de uso desse colágeno, né? Sabe-se que ele ajuda, que ele é seguro por um período X, mas ainda não se sabe se nós podemos prescrever para um paciente jovem de 30 anos, de 40 anos, se usando colágeno durante 20 anos, ele vai ou não sofrer algum tipo de problema ou de alteração metabólica. Então, hoje se prescreve sim, ele ajuda sim, mas para alguns grupos de pacientes. Específicos. Não dá para a gente, então, né, ter a ousadia de consumir sempre, né? Para prevenção. Deliberadamente. Deliberadamente. Não. Muito bem, doutor Cleiton, que eu posso dizer por enquanto é obrigada. Que bom. A gente Gostou agradece da experiência, doutor? ao convite, claro, né? E agradece a audiência, a participação do pessoal. Foi intensa. Que legal, aqui. né? Tivemos muitas perguntas, muitas outras ainda virão, né, no decorrer do tempo que a nossa entrevista ficar no ar aí nas redes sociais durante a semana. A gente pede que o doutor responda, né, nos ajude a esclarecer se nós tivermos mais dúvidas, doutor. Nós já estamos há 45 minutos no ar e tivemos aí com certeza uma audiência grande de toda a cidade, da grande região, sobre esse assunto tão importante que é a ortopedia, dentro de uma subespecialidade, né? Há poucas semanas nós tivemos o Dr. Marcos de Paula, que nos apresentou essa especialidade de uma forma geral. E agora a gente vai começar também a abrir oportunidade para esses médicos que estão vindo à Concórdia para trazer a oportunidade, então, de nos ensinar sobre essas subespecialidades. Como a gente falou hoje do pé, né, e do tornozelo. Cirurgias, doutor, é uma consequência, então, de algumas situações da sua subespecialidade. Sim. A especialidade da ortopedia, ela é do modo geral, ela é clínico-cirúrgica. Então, o médico ortopedista, ele trata com remédio e trata de forma cirúrgica também. De um modo geral, sempre se propõe, de uma forma clínica, né, ou como rotina, sempre se propõe um tratamento clínico antes da cirurgia. Ótimo. Caso não haja uma resposta ao tratamento clínico, então existem alguns tipos de cirurgias que podem ser propostas. Em relação à especialidade do pé e do tornozelo, existem algumas novidades em relação a isso. Por exemplo, o paciente jovem que tem uma demanda funcional por uma prática esportiva e que precisa retornar ao serviço logo, existem aquelas cirurgias minimamente invasivas, como a videoartroscopia.
Hoje já é feita, né? A parte do joelho, o quadril, mesmo aqui em Concórdia, né? O tornozelo faz vídeo, o ombro faz já há um bom tempo. Agora há pouco tempo, então, temos aqui em Concórdia a cirurgia de vídeo do quadril, do tornozelo também. Então, existem novidades, né? Temos evoluído, sim. À medida que novos conhecimentos vão surgindo, tem-se essas opções. E o Brasil, de uma forma bem, digamos, bem distribuída, tem nos dado esse tipo de treinamento, né? Até mesmo aqui em Concórdia, né? Que não é restrito a grandes centros como São Paulo, né? Sim, e até o Dr. Marcos nos falava há poucas semanas que a ortopedia aqui, né, se tornou uma referência entre as cidades da região. Então, hoje, nós somos referência no oeste do estado, né, em toda a grande parte aqui dessa região do oeste catarinense, enfim, norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, porque nós temos uma grande outra referência nessa área na cidade de Joinville. Não é? Então, aqui, quando fala nessa área, é para a Concórdia que os pacientes vêm, graças a esse trabalho. Concórdia acaba sendo um centro de referência em relação à ortopedia e considerando apenas o oeste para cá, né, então de Joinville para cá, talvez a COT seja a clínica com maior número de especialistas, né? Somos 13 hoje. Temos 3 profissionais do quadril, temos 2 do joelho, 2 do ombro, 2 de coluna, um de cirurgia e microcirurgia da mão, um cirurgião pediátrico, ortopedista pediátrico, 2 cirurgiões do pé. Então, estamos bem assistidos. Muito bem. Doutor, perdão, nós temos então um último comentário que eu gostaria de fazer aqui, porque ele é importante. Boa noite, eu sou a Fabiana Gastman, fiz cirurgia de falcite plantar com o Dr. Cleiton e agradeço por ter me ajudado. Né, doutor? Eu lembro sim da Fabiana. Sim, ela foi um caso. Agradeço o comentário, Fabiana. Que bom que você está assistindo a gente. Mas é um caso que a Fabiana mesmo é uma testemunha, né? Que a gente tenta de várias formas o tratamento não cirúrgico, até que eventualmente de forma excepcional se propõe, e que bom que ela está bem, né? Sim, muito bom. Doutor, obrigada pela presença aqui. Karine. Obrigada. Esse é o doutor Cleiton Pittini, perdão. Cleiton Pittini, né? Isso. Que a gente conhece a partir de hoje, então também aqui no programa Unimed para você, ao vivo pela Unimed Concórdia, para que a gente possa também ter oportunidades e esclarecimentos em relação a essa subespecialidade. Doutor, portas abertas para que a gente possa conhecer mais? Claro. Estou à disposição. Sempre que tiver novos assuntos, estarei à disposição. Muito bem. E faço o compromisso de responder cada questionamento ali que está no Facebook. Então, além das perguntas que a gente já tem aqui, se você de casa ainda quiser perguntar, o Dr. Cleiton vai estar nos auxiliando com as respostas. Pessoal, obrigada por essa audiência maravilhosa nessa noite de segunda-feira. A Analisa Reginato está com a gente também. Boa noite, Analisa. Boa noite, Natiele, que esteve comigo aqui a noite toda, curtindo, então, tendo uma reação positiva através da nossa transmissão. Pessoal, obrigada. Unimed Concórdia só tem a agradecer a você pela audiência, pelo carinho de sempre e assumir o compromisso de que segunda-feira que vem nós estaremos de novo ao vivo às 8 da noite com o programa Unimed para você. Sempre para lhe orientar em relação à saúde dos concordienses e da população aqui de toda a região. Dr. Cleiton, obrigada. Boa noite a você. Obrigado, Karine. Obrigado a todos. Boa semana a todos. Boa semana de trabalho e a você de casa uma ótima semana, cheia de saúde e muita paz. Um abraço e até semana que vem. Estou de volta e agora é pra ficar. Não saio mais daqui, porque aqui é meu lugar. Sua empresa tinha Unimed, trocou de plano, mas viu que não valia a pena porque o custo da coparticipação ficou maior que você esperava e a estrutura de serviços não era igual ao que foi prometido? Sem problemas, seja bem-vindo de volta. A gente recebe você com a estrutura completa e o carinho de sempre. Unimed, o melhor plano de saúde de Santa Catarina conforme ranking da ANS.